Ah, eu tô aqui com 4 mudinhas, não tem. Acredito que tenha cerca de 3 meses, né? 2 variedades e 2 espécies. Tô com a mudinha de mini, todas das nossas sementes, genética 100% apurada. Aí com a muda de arabe, com a lita até cheia de estria, uma muda de pendente e uma muda de obesum. Então a gente tem aqui 4 mudinhas e vou falar sobre o esquema de adubação para crescimento das plantas de forma saudáveis e também para que elas floresçam em tempo recorde. Qual a adubação que eu utilizo nas mudinhas? Eu faço adubação a cada 15 dias, só que essas adubações são intercaladas. Eu venho com esse adubo, né, rico em nitrogênio, porque o nitrogênio é responsável pela parte vegetal, né, pela saúde das folhas, pelo desenvolvimento das brotações. E além disso, o nitrogênio também ele é fundamental para o processo de fotossíntese, né? Então a gente trabalha tudo de maneira certinha. Se vocês fizerem essa adubação, vocês vão ter um excelente resultado. Então eu venho com essa adubação, aí com 15, como eu adubei com uma concentração alta de nitrogênio, após 15 dias, quando for a segunda adubação, eu não vou vir com ele, senão a planta vai estiolar. Eu não quero que as minhas plantas cresçam, né, de uma forma não saudável, porque se elas só crescerem de uma forma não saudável, elas não vão entender que estão maduras para florescer. Aí após essa adubação que eu fiz, eu venho com essa adubação aqui, ó, que a concentração de fósforo já é muito maior. Então a planta vai entender que ela precisa amadurecer. E amadurecendo, ela vai ser favorecida com floração. Então o que acontece? A gente vai intercalando. Se eu faço uma adubação, primeira adubação com a concentração alta de nitrogênio, a segunda eu vou fazer com a concentração alta de fósforo e potássio. No caso ali o adubo, o que eu uso na segunda adubação, o fósforo é 40, o nitrogênio é 13, mas o potássio também é 13. Então a concentração de fósforo está muito mais elevada do que a do nitrogênio. E essa intercalação vai favorecer a planta, porque ela não vai estiolar. E eu vou mostrar a vocês mudas aqui que eu tenho de 8, 9 meses, que estão super desenvolvidas e que eu tenho utilizado essa adubação. Eu tenho utilizado adubo solúvel, mas as minhas plantas também recebem outros adubos, adubos de manutenção, que é o Homoscote, Basacote, recebem superfosfato simples, né, no substrato, quando eu vou fazer o replantio da bandeja, para o pote, e também recebe esse adubo aqui, ó. O custo dele é bem barato. Já ensinei como utilizar. Eu venho aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês como é que eu utilizo ele aqui nas plantas, nas mudinhas, para vocês entenderem. Mas sempre intercalando. Venho com uma rica em nitrogênio e uma rica em fósforo. É até chato ser repetitivo, mas é para que vocês entendam e compreendam. Como é que eu uso esse adubo granulado? Como eu disse a vocês, é simples, né? E esse adubo granulado, eu queria falar para vocês que o mínimo é mais, ó. Já cavei aqui na bordinha, ó. Venho aqui, esse aqui é rico em fósforo, ó. Cubro. Aí eu venho aqui novamente, ó. Não é uma colher cheia, tá vendo? Cubro. Pronto, fez a adubação. Isso aqui demora mais, serve até como adubo de manutenção. E esses outros adubos que eu mostrei, que são os adubos solúveis, geralmente quando você comprar no rótulo vai ter informação, vocês utilizam. Mas geralmente é uma colherzinha dessa daqui, ó, para 1 litro de água. Então essa é a adubação que eu tenho feito para o desenvolvimento das mudinhas e para a floração, e eu vou mostrar o resultado. E como eu disse, as minhas plantas têm um aspecto normal, não são aquelas plantas estioladas, né? Porque eu não só faço adubação rica em nitrogênio, eu vou intercalando. Olha essa mudinha aqui, ela não tem 8 meses, é muda de cruzamento. É uma genética interessante de algumas mudas que surgiram aqui, porque é muito galho. E como vocês podem ver, as gêmeas são uma em cima da outra. Ela aqui está replantada há um bom tempo e elas já estão precisando na realidade de replantio.
Se fosse para fazer cavalo aqui, não daria porque os galhos são finos ainda, né? Mas a genética da planta, tem outros que os galhos são grossos. Mas já daria, porque ela está numa linda estrutura. Aí a raiz já está saindo por fora. Eu desplantei uma aqui para vocês verem, né? Que é resultado dessa adubação que eu tenho feito. Olha aí, ó, a quantidade de raiz, ó. O potássio e o fósforo favorece o sistema radicular. Ó, os galhos dessa já é mais grossos. Mas como vocês podem ver, é uma planta que tem uma boa estrutura, né? E como vocês podem ver, ó, a gema é juntinha. Não é uma planta nitrogenada. Por quê? Porque é uma adubação feita de uma forma saudável, né? É intercalando, então a planta se mantém saudável, ela não vai estiolar. Ela vai entender que ela está sendo enriquecida com nitrogênio, vai crescer, mas aí quando vem o outro adubo, que é o fósforo, que a concentração é maior, junto com o potássio, que está sendo maior do que o nitrogênio, na segunda adubação, ela vai entender que ela precisa amadurecer os galhos, né? Então ela vai dar meio que uma compactada e firmar os galhos, as gemas, uma em cima da outra. Esse é um aspecto de uma planta com adubação saudável. Então, assim, a gente falou sobre 2 tipos de adubação, né? O período da preparação para poda e floração, agora para desenvolvimento das mudinhas e floração, e se a gente for observar, é bem parecido. E agora eu vou falar acerca de adubação para floração. Vou colocar aqui nessa bancada aquela planta que a gente podou, para a gente falar sobre adubação para floração. Estou aqui com a matriz, né, da Atenas Buquê perfumada. Aí eu tô com a Look Pink. E tô com outra planta aqui que é 3 cores. Ó a quantidade de botão. E com algumas cimenteiras, ó. Essa flor é linda. E eu exibo mesmo, né, que é fruto do meu trabalho, é filha da Golden Faith. Já desbotou, mas ela vai ser tripla. Pensa numa flor bonita e perfumada e parece um pouco com a mãe. Mas vamos ao que interessa. Adubação para floração. Diferente de adubação para favorecer crescimento, a adubação para floração que eu faço aqui é a seguinte. Eu utilizo o solúvel, 40% de fósforo, 13 de nitrogênio e 13 de potássio. Eu não estou falando na referência aí na ordem não, viu, pessoal? O nitrogênio aqui começa com 13, aí depois vem o fósforo com 40 e 13 com potássio. Venho com esse, ó, a cada 15 dias. E coloco esse aqui, ó, como eu ensinei no outro vídeo, na bordinha do vaso. E essa é uma adubação para floração. É impossível você fazer uma adubação, né, com essa concentração e a planta não florescer. Essa planta aqui que eu podei, daqui a 40 dias, eu quero que vocês entrem aqui e me cobrem um vídeo dela, que eu vou mostrar ela com as novas brotações e cheia de botão. Mas é cheia de botão mesmo, né? É evidente que tem algumas plantas que são características genéticas, como essa aqui, ela floresce bem, mas se ela já floresce bem e eu dou uma boa manutenção, a tendência dela é florescer mais ainda. A mesma coisa é essa. E além dessa adubação, eu utilizo, ó, cálcio e boro, né? Por quê? Porque o cálcio vai intensificar aí o processo da floração. As flores não vão vir com anomalia, rasgadas, a planta não vai abortar com facilidade. Então, essa é a adubação que eu utilizo para a floração. E essa adubação aqui eu faço a cada 15 dias, utilizando esses 2 adubos, o adubo solúvel e o granulado, né? O granulado eu coloco e deixo lá 45 dias depois que eu vou repor. Mas a cada 15 dias eu vou fazer essa adubação aqui, ó, rica em fósforo. E a planta vai corresponder com floração. Mas eu queria também salientar para vocês, né, que não adianta eu fazer esse esquema de adubação, que é um conjunto, não é só adubação. Tem que ter sol, sua planta tem que ficar a pleno sol. Aqui as minhas plantas ficam ao pleno sol e eu tenho esse êxito, eu tenho esses resultados.
Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e eu vou deixar o nosso contato pessoal aí de venda. Você que tem interesse em adquirir sementes, nós estamos com uma promoção imperdível aí, que vai durar até domingo, meio-dia, Dia das Mães. Temos promoções também na venda de enxertos, né, de pré-venda e enxerto normal, que já está esgotando, mas ainda tem bastante enxerto de pré-venda. E vou deixar o número para que vocês que têm interesse entrem em contato. Um abraço, espero que o vídeo tenha sido útil, que Deus abençoe a vida de vocês.